Carlos, eu já quero começar tentando pegar aqui essa tua experiência para gente, para entender até que ponto, qual que é a efetividade de um grupo de trabalho como esse que foi criado a partir dessa reunião que tivemos, esse encontro entre Lula e Donald Trump. Foi criado um grupo de trabalho para discutir ali essas questões de tarifas, de comércio, pela tua experiência. O quanto que esse tipo de mecanismo realmente costuma produzir um efeito prático, né? Ou o quanto que ele também não pode ser uma forma mais diplomática de acabar empurrando o problema um pouco mais para frente? Como a gente sabe, né? Todo esse processo se iniciou desde abril do ano passado, quando os Estados Unidos anunciou as chamadas tarifas recíprocas. O Brasil, inicialmente, seria um dos países menos afetados, por uma razão muito simples, né? As tarifas recíprocas, em tese, iriam equilibrar o déficit comercial dos Estados Unidos com diferentes países. E no caso do Brasil, os Estados Unidos têm tradicionalmente um superávit comercial com relação ao Brasil. Mas, de qualquer forma, no início, a tarifa que foi anunciada era de apenas 10%. Depois, em julho, veio a grande notícia, né? Associada a questões da, entre aspas, perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e também a questões associadas com práticas desleais de comércio que, teoricamente, o Brasil estava implementando. E então, uma tarifa adicional de 40%, então afetando uma tarifa total da ordem de 50%. Já no final de julho, várias exceções a essa tarifa foram anunciadas. E depois nós tivemos o início desse bromance, entre aspas, entre o presidente Trump e o presidente Lula, iniciando lá com o encontro em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, um encontro muito rápido, de menos de um minuto, mas que, de acordo com os dois presidentes, houve uma química positiva. Depois isso seguiu ao encontro na Malásia, durante a reunião da ASEAN, em que houve um encontro mais significativo. E agora esse último encontro que, de certa forma, né, a imprensa e o próprio presidente, os ministros envolvidos, vem avaliando como muito positivo. E não resta dúvida, né? Ele estava previsto para 1 hora, foi cerca de 3 horas, né? Então, sem dúvida nenhuma, houve um espaço grande aí para discussões. Agora, com relação à sua pergunta, a realidade é a seguinte: os Estados Unidos, lá em julho, também anunciou a seção 301, que é para práticas desleais de comércio. E essas investigações começaram lá em julho, ainda não chegaram ao seu final, e elas confrontam questões como, por exemplo, tratamento preferencial do Brasil através de acordos comerciais, seja com México, seja com Índia, que teoricamente discriminam contra produtos americanos, toda a questão da regulação das plataformas sociais, que não têm, vamos dizer, as mesmas características do que ocorre nos Estados Unidos. O PIX, né, que teoricamente afeta a competitividade de cartões de créditos de origem americana, questão de deflorestamento. Então, todas essas questões ainda estão sendo investigadas, e a expectativa é que nos próximos meses nós vamos ter o resultado dessas investigações. Agora, Você me pergunta, será que esses, vamos dizer, grupos de trabalho vão resolver isso? A resposta é não, né? Eles podem aumentar, vamos dizer, as informações que o governo brasileiro já passou, né, durante esse longo processo de investigação. Mas não vai ser um grupo de trabalho nos próximos 30 dias que vai resolver as questões associadas com a seção 301. o que de fato, pela tua experiência, Carlos, pode resolver e pode trazer, então, algo mais efetivo, mais prático do que diplomático? Bem, não resta dúvida
que essa química positiva entre os dois presidentes, né, como já foi observado por um dos entrevistados anteriores, nós não tínhamos na reunião do lado americano nem o Marco Rubio, que estava se encontrando com o Papa no Vaticano, nem o Pete Hegseth, o secretário da guerra, né, que são, vamos dizer, pilares mais conservadores de uma política mais agressiva, seja com relação a Cuba, seja com relação à questão de identificação de grupos criminosos como grupos terroristas, e, nesse sentido, isso, de certa forma, ajudou no diálogo. De novo, a diplomacia tem um papel muito importante nisso tudo. Há discrepâncias. Houve, por exemplo, uma interação entre o James Greer, o USTR, e o nosso ministro da Fazenda, né, o Dario Durgan, Durgan, com relação à questão das tarifas. Isso daí é uma questão estatística, né? Se você está utilizando o valor das tarifas efetivas ou das tarifas anunciadas, isso, sem dúvida nenhuma, dá para resolver. Os americanos argumentam que as tarifas são muito mais elevadas do que o Ministério da Fazenda sugere que é a realidade. Mas o ponto básico é que hoje nós temos aí cerca de mais ou menos 29% das exportações brasileiras sendo afetadas nos Estados Unidos por tarifas adicionais. São bem menores do que aqueles 50% inicialmente anunciados em julho, né? Por causa das várias exceções, a retirada de produtos como café, por exemplo, do impacto tarifário. E uma notícia ruim para a administração Trump é que ontem, né, a Corte de Justiça de Comércio dos Estados Unidos declarou que a utilização da seção 122 para a imposição de tarifas adicionais não é legal. Isso provavelmente vai ser levado à Corte Suprema dos Estados Unidos, como foi já com relação à IEPA, a International Emerging Economic Policy Act, que também foi considerado ilegal em fevereiro, né? Então, os 10% adicionais que a administração Trump impôs também estão sendo debatidos nesse momento. Mas, muito provavelmente, a gente vai ver no futuro resultados da seção 301 impondo tarifas sobre alguns produtos brasileiros. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, foram, né, alguns temas aí debatidos nesse encontro entre Lula e Donald Trump, mas minerais críticos, né, de longe era o que realmente era o mais aguardado ser debatido, e os lados confirmam realmente essa pauta nesse encontro. Pela tua experiência entre as questões que foram discutidas de comércio, tarifas, minerais críticos, segurança, o que realmente tem potencial para avançar e chegar realmente a algum acordo economicamente viável entre os dois lados? Talvez os minerais críticos? Porque temos interesse também nos Estados Unidos? Sem dúvida, né? Como é sabido, o Brasil tem cerca de 20% das reservas globais de minerais críticos, né? Nós não temos capacidade alguma de processamento, né? E estamos nesse processo, nesse momento legislativo, né? A Câmara de Deputados acabou de aprovar uma legislação nessa área e o presidente Lula deixou muito claro, né, que está de braços abertos para investimentos estrangeiros nessa área, e o que ele não aceita é a questão de discriminação, né? Então, está aberto a investimentos, seja dos Estados Unidos, seja da França, seja Alemanha, seja lá quem for, com interesse em minerais críticos, né? Aí vem a questão também que o Brasil tem interesse em que haja investimentos com transferência de tecnologia e produção do processamento aqui no Brasil. Tudo isso é ainda um processo em andamento, mas sem dúvida nenhuma essa é uma área em que os Estados Unidos têm um interesse significativo, porque hoje a área de processamento de minerais críticos, a China controla mais ou menos 90% da capacidade de processamento. Então, diminuir essa
dependência da China é uma prioridade para os Estados Unidos. Perfeito. Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e professor associado da Fundação Dom Cabral. Sempre muito bom te ouvir por aqui. Boa sexta-feira para o senhor, bom final de semana e até uma próxima. Igualmente.